A paz, querido. Aqui estamos nós para mais um devocional. E no devocional de hoje, nós vamos trazer um assunto de suma importância. Vamos falar sobre esgotamento espiritual. Sabe o que é isso? Vamos lá ver. Em primeiro lugar, o conceito ainda não é científico sobre esgotamento espiritual. Então, para nós conceituarmos, nós temos que nos aproximar de algo muito parecido, que é o esgotamento emocional. Sim, de um estresse, né? Que vem a ser uma situação de desgaste vivida ao nível da psique, né, que pode levar a pessoa a um esgotamento físico. E quando é que o crente pode se identificar se ele está no esgotamento espiritual? É quando ele chega a um ponto de saturação em que a fé torna-se incrédula, as convicções cristãs esmurecem, o senso do valor da existência se desvanece, já não há mais interesses sólidos referenciais de outrora, e a luz de Cristo que norteia a vida parece ter extinguido, sem deixar qualquer esperança de renovação. É um quadro de total abandono ao predomínio da letargia. Existem exemplos na Bíblia que nos mostram isso, e são exemplos de homens que foram importantíssimos, foram homens que ocuparam posições, né, foram referenciais. O primeiro deles nós conhecemos muito bem, Elias. Lá em 2 Reis, no capítulo 19, vai contar que Elias chegou a um estresse, a um esgotamento espiritual. E o que nos leva a pensar disso? Primeiro, ele fugiu. Sim, ele não enfrentou uma situação que lhe vinha pela frente, que era enfrentar o rei Acabe, a rainha Jezabel. Ele preferiu fugir, e nessa fuga ele preferiu ficar só. E nessa de fugir e ficar só, ele busca a solidão e deseja até mesmo sair desse mundo, deseja a morte. E por que Elias ele vai a esses passos todos? Porque chegou a um estresse emocional, a um esgotamento emocional que qualquer ser humano pode chegar. Outro homem, e também admirado por todos, né? A Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, sim, o rei Davi. E nos Salmos nós encontramos expressões como essas aqui, que eu separei: ossos desconjuntados, olhos consumidos pela mágoa, coração que arde como lenha, pardal solitário no telhado, humor em sequidão de estio, e outras mais, são do que sinais evidentes do esgotamento espiritual na vida deste homem. Diversas causas contribuem para chegarmos a esse estágio. A primeira dela aqui, eu colocaria como o ativismo, né? Muitas das vezes a pessoa só pensa em fazer algo e ele se esforça o máximo para aquilo. A vida não é feita apenas de um lado. A vida nós temos vários lados, várias atividades. É claro que cada um tem a sua prioridade, mas não podemos deixar de lado aquela que tem menos prioridade para aquela que tem prioridade maiores. Então, às vezes, a pessoa que trabalha na obra do Senhor, ele põe, não, o meu ministério é a coisa mais importante, ou ele põe o meu trabalho na igreja, e ele se envolve com aquilo e deixa de lado família, deixa de lado outras coisas que lhe dão até prazer, uma atividade física e outras mais. Então, esta pessoa, com o tempo, ela poderá chegar a um esgotamento na sua vida. Outra fonte que agrava
Esse mal é a falta de cuidado em repor as energias espirituais despendidas nos afazeres da obra. Como assim, pastor? Olha só, eu conheço muitos pregadores que só leem a Bíblia Sagrada para poder pregar. Eu conheço muitos pastores que só oram em público. Aquela oração do lugar secreto foi deixada de lado. E o que vai repor, o que vai renovar não é a oração de público, é a oração do lugar secreto. O que vai renovar as esperanças, a fé, não é muitas das vezes a pregação para o outro, mas aquele devocional para si mesmo. Outra fonte que também traz muito e a gente vê esta situação é o legalismo. Sim, a questão religiosa, a questão do crente querer ser o melhor, a questão é do crente dele se cobrar demais, né? Tudo é erro, tudo é pecado. As pessoas vão classificando pecados para um líder e ele vai absolvendo tudo isso. Tem gente que quer muitas das vezes agradar a todo mundo com sua vida, e aí, querido, não dá para agradar a todo mundo. Nós temos que ter a nossa concepção de vida espiritual e temos que saber, só tem que agradar a Deus. Mas olha só, como podemos prevenir o esgotamento espiritual? Aprendendo com quem? Com quem nos chamou. Quem nos chamou foi Deus. Deus nos deixa a lição clara de como nós deveríamos agir. A primeira dela, eu digo para vocês lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que ele diz o seguinte: façamos. Ou seja, na hora da criação, ele usa o plural. Isso mostra o quê? Isso mostra que ele não trabalhou só. Ele, com todo o seu poder, com toda a sua onisciência, com toda a sua onipresença, ele não trabalha só. Ele usa o plural, ou seja, ele estava ali com mais alguém, né? Aí os entendidos dizem que ele estava ali com Jesus Cristo, que ele estava ali com o Espírito Santo, com a Trindade divina, mas ele não trabalha só. E Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12, vai dizer o quê? Melhor serem dois do que um. Jesus Cristo, ao mandar os seus discípulos pregar o evangelho, ele diz o quê? Vai de 2 a 2. Vai de 2 a 2. Ou seja, não caminhe só, não esteja só, querido, não esteja só. Uma outra lição que Deus nos dá está lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 19 e 20, quando ele delega ao homem autoridade para nominar os animais. Olha, senhores, senhoras, quem teria mais condições, mais sabedoria, mais conhecimento para nominar os animais? Seria o próprio Deus. Mas Deus faz o seguinte: ele criou o homem, então ele delega poderes a esse homem. Se você faz discípulo, delega poderes aos seus discípulos. E se você tem pessoas ao seu redor, delega poderes, não assume tudo para você. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 3, tem uma outra lição do nosso grande Deus, né? Quando ele diz que no 7º dia ele descansou. No 7º dia ele descansa. E aí eu pergunto várias vezes: meu Deus, por que está registrado isso? Olha, eu não sei não, hein? Mas eu acho que uma das razões porque Deus fez questão de registrar que ele descansou no 7º dia foi para nos dar o exemplo. Nós temos que descansar. Nós temos que descansar. Não dá para viver totalmente, completamente, em atividade o tempo todo. Não, esse momento que nós estamos vivendo aí, esse período de coronavírus, nos mostra o seguinte: a vida vai continuar, não importa o que eu faça, não importa se eu estou lá, se eu não estou, as coisas vão acontecer. Aprenda a descansar, aprenda a tirar férias, aprenda
Aprenda a envolver a sua mente com outras coisas, a ler um bom livro, a ver um bom filme, sim. Aprenda a fazer algo que o teu corpo goste, que seja uma atividade física, que seja uma academia, que seja um passeio à beira da praia, não importa, ou na serra, ou no mato, ou na trilha, mas olha só, aprenda a fazer coisas que descanse seu corpo, que descanse a sua mente, que descanse a sua alma, que descanse o seu espírito. Eu já vi gente falar assim para mim: pastor Edson, olha só, a Bíblia diz que o diabo não dorme e que ele está ao nosso derredor. Meu querido, se o diabo não dorme, é problema dele. O meu Deus descansou e eu não sigo o inimigo, eu sigo a Deus. E outra coisa importante, se ele não dorme ou ele está acordado ou não, quem me guarda são os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor se acampam ao nosso redor. A igreja pertence ao Senhor e o Senhor guarda a igreja. Nesse período que estamos vivendo, pode estar certo, as mãos do Senhor estão sobre a igreja. Eu faço parte da igreja, então as mãos do Senhor também estão sobre mim. Então aprenda a também descansar a tua alma, o teu espírito e o teu corpo. Que Deus te abençoe e que você viva sem precisar entrar no esgotamento espiritual, no estresse na sua vida e deixar coisas importantes de lado. Fica na paz, Deus abençoe e tenha uma vida espiritual saudável.